Você gostou do Alê Nicola? Putz, o Alê Nicola pode me ajudar. O Alê Nicola vai resolver, vai apagar esse incêndio, né? Porque parte das pessoas que me procuram para o tarô, a maioria, é para apagar incêndio. E eu faço isso com muito amor, com muito carinho, com muito prazer, para dar os melhores caminhos, né? Se as coisas não estão bem, a gente muda os caminhos. Então, se você vai me procurar, não mande mensagem. Eu não sei, deve ser direct, nem sei, no meu Instagram ou no meu TikTok. Eu não consigo responder. Eu não consigo te atender. Para que eu faça uma conexão direta, é o WhatsApp, pessoal. Não tem como. São centenas de mensagens no WhatsApp. Então, é difícil eu atender Instagram e TikTok. Não dá. O dia do Alê Nicola tem só 24 horas. E o Alê Nicola precisa dormir, se alimentar, praticar espiritualidade todos os dias, né? E para isso eu dedico tempo. O Alê Nicola trabalha o máximo de tempo possível por dia, dentro daquilo que eu chamo de equilíbrio da vida, né? Porque eu tenho que dedicar tempo também à minha esposa, aos meus filhos, às vezes aos amigos, aos parentes. Então, não dá para entrar em Instagram e TikTok. Eu sei que tem milhares de mensagens nessas duas redes sociais. Eu agradeço a quem me procurou por ali, mas não vai dar, galera, não vai. Então, por favor, mensagem para a Alê Nicola é no WhatsApp 11 99 444 0857. Repito, 11 99 444 0857. Eu sei que no nosso universo o tempo é relativo. Eu já fiz viagens astrais que pareceu que durou semanas e foi só uma noite de sono. Por quê? Porque eu saí do tempo e espaço da Terra e me conectei com o tempo e espaço de outros orbes, dos meus irmãos de Alcione principalmente, mas não só, de outras Pleiades, né? Porque a minha conexão é com as Pleiades, especificamente Alcione. Então, lá eu consigo mudar o espaço-tempo, aqui não. Aqui o dia vai ter 24 horas, quer eu queira, quer não. Tá bom, galera? Esse é o recado. WhatsApp 11 99 444 0857. Você pode me mandar mensagem com críticas negativas, com críticas positivas, com críticas construtivas, por favor. Só não ataquem a personalidade do Alê Nicola. Isso é baixo, isso é de frequência vibracional baixa. Bom, primeiro que eu ignoro. Eu me recuso a responder a alguém que me diz coisas... Eu não vou falar no ar aqui, não pelo horário, mas é porque é horrível, né? E só de falar essas coisas, eu posso estar prejudicando minha frequência e eu não admito isso. Me mandam coisas horrorosas, nem sei porque ouvem a vibe mundial. Assim, pessoal, o mundo, aqui no mundo cabe todo mundo. Cabem todos os pensamentos, todas as religiosidades, todas as espiritualidades, aqui cabe tudo. O que precisa ter é respeito. Não gosta do Alê Nicola? Você não precisa ouvir o Alê Nicola. Agora, eu respeito todo mundo. Eu tenho uma diferença, porque eu conheço, tá? Eu converso com a espiritualidade, eu sinto, eu vejo, e eu sei que os espíritos que acompanham essas igrejas evangélicas, neopentecostais e etc., não são, digamos, da melhor espécie. Eu sei. Isso é uma afirmação. Não adianta nenhum pastor vir a mim e falar que eu sou do diabo, que o diabo está comigo. Tudo bobagem. Primeiro que o diabo não existe. Existem espíritos de frequência vibracional muito baixa, que são muito ruins, muito ligados à matéria e que querem o mal da humanidade. Está cheio aqui nesse planeta.
parte deles está lá na igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, o que você quiser. Por quê? Porque foi o caminho que eles escolheram, porque eles não se espiritualizam. É tudo matéria, é tudo pecado, é tudo diabo. Isto é problema deles. Eles estão lá, a frequência vibracional deles é essa, e para mim está tudo bem. Cada um está onde quer estar. Se você quer estar lá, fica à vontade, é o caminho que você escolheu. Mas eu conheço. Agora tem uma coisa que eu sempre vou ter: respeito. Respeito, e eu quando eu falo isso, eu não estou desrespeitando ninguém. Eu estou falando aquilo que é. Não há quem consiga provar o contrário, assim como eu não consigo provar se o que eu estou dizendo é verdade ou não, mas eu sei. Eu sei que é a verdade dessas religiões. É a verdade, tá? Agora, eu respeito todos. Se eu encontro alguém que se diz evangélico, só um abre aspas, eu sou evangélico, tá? A base da minha vida está lá no Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7. O discurso mais perfeito já proferido por alguém aqui no planeta Terra, que é o manual de conduta. O manual de conduta está lá, Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, em que Jesus vai e faz um discurso maravilhoso. Mateus era o apóstolo mais letrado, falava várias línguas, escrevia em várias línguas. Mateus escreveu. Mateus fez uma cópia fidedigna do tal Sermão do Monte. Houveram algumas mudanças, né, que posteriormente a Igreja Católica colocou por interesse próprio, mas a essência está lá. 98% do Sermão do Monte foi dito por Jesus, o que já está ótimo. Eu sou evangélico. Então a pessoa dizer, eu sou evangélico. Não, você é dessa denominação religiosa, porque eu não sou da sua denominação religiosa e sou evangélico. E aí? A essência da minha vida é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Então eu sou evangélico. E aí? Você vai me dizer que não? Poxa, por favor, né? Mas vamos lá, eu respeito todos os que estão lá, que eles estejam, em vida plena, felizes, motivados, que vivam bem, que estejam bem com parentes, amigos, trabalho, estudo. É isso que eu desejo para eles e para toda a humanidade. Vamos falar da Igreja Católica. Hoje o Ale vai arrumar encrenca. Mas é porque eu vejo, pessoal, a Igreja Católica, ela deu uma desvirtuada boa. Primeiro, porque Jesus não veio fundar nenhuma religião. Os apóstolos de Jesus vieram mostrar, Jesus mostrou o caminho, e os apóstolos de Jesus vieram seguir o caminho. O primeiro templo dos católicos, dos católicos não, né? Perdão. O primeiro templo dos seguidores de Jesus era a igreja, era o templo, igreja não é usando o termo templo, era o templo do caminho, era uma casa que foi cedida por alguém que os acompanhava, né? Um cristão, uma casa que foi cedida por um cristão para que Pedro, Mateus, no começo ali, bem no começo, eu acho que quase todos os apóstolos, não tenho certeza, eles eram um espaço aberto para que eles recebessem os miseráveis, os famintos, os leprosos e cuidassem. Era como um pronto-socorro físico e espiritual. Esse foi o templo, porque os apóstolos entenderam a mensagem de Cristo, não é a igreja. Jesus brigou com a religião o tempo todo. Jesus foi na sua terra, foi no templo e falou lá da profecia de que estava se realizando por ele. Quiseram matar ele. Eu nem sei como ele fez a fuga disso, até porque isso não está preciso
nos evangelhos, mas Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele foi lá e aí o chefe da sinagoga, né? O doutor da lei, sei lá o nome, o chefe da sinagoga, enfim, simplesmente, eu vou te matar, Jesus, porque você não está falando o que devia. Quando Jesus fala, hoje se cumpre essa profecia, que é a profecia do Messias, o cara quis matar Jesus. Aliás, Jesus entrava no templo, era para arrumar confusão. Por quê? Porque as religiões não conseguem superar essa conexão com a matéria. Tem uma conexão muito forte com a matéria. E religião tem que ser espiritualização. Tem que ser buscar contato com os espíritos. Então, pessoal, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou isso. Jesus falava aramaico, com os discípulos, claro, né? Porque Jesus também falava hebraico, falava grego e sei lá o que mais. Bom, Jesus acho que poderia falar qualquer língua a qualquer momento, né? Porque ele é o governador desse planeta. Tentem formular essa frase, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Formula em aramaico, aí você me traz, por favor. Você vai descobrir que não existe essa formulação em aramaico, ou seja, Jesus quis dizer outra coisa, mas também respeito à Igreja Católica, que desvirtuou, ela fez uma conexão, a Igreja Católica fez a pior conexão possível, que foi com o poder. No caso, o Império Romano. Constantino, o imperador. Constantino, muito ligeiro, acho que muito bem assessorado, digamos assim, né? Digamos que a corte dele era muito inteligente, percebeu que o cristianismo primitivo e não conectado ao poder, ia superá-lo. O cristianismo, quem era cristão não queria ir para a batalha, não queria ser soldado. Cristãos se recusavam a ser soldados. Cristãos eram diferentes. O que ele faz? Ele traz para si, e aí ele conseguiu fazer isso, porque os líderes, né, dos cristãos na época se submeteram. É evidente que tinha gente linda, maravilhosa, de vibração incrível, de espiritualização incrível, que foi contra. Não foi, digamos assim, Constantino, o imperador romano na época, ele não abduziu a igreja de uma vez só. Ele realizou concílios para ir trazendo, para ir convencendo, para ir comprando. Ele foi trazendo aos poucos, até que ele conseguiu. A partir de determinado momento, a igreja se tornou a religião oficial do império. Ele substituiu o paganismo romano de Júpiter, Marte, Vênus e sei lá o que mais, né, da mitologia romana. Ele substituiu isso por uma religião oficial e Constantino foi um gênio nesse sentido. Obviamente, como eu falei, ele comprou, ele submeteu, ele convenceu. Aí foi o desvirtuamento do cristianismo. Sei que vai ter muita gente que não concorda, tá tudo bem. Fique em paz, cuida da sua vida, não tem problema nenhum. Se a partir de agora você já não gosta definitivamente do Alê Nicola, não posso fazer nada. Eu respeito muito o catolicismo também. Respeito demais. Entendo que quem está ali é porque fez... tem gente que pratica a religião por herança, né? O que é péssimo. Porque não fez uma escolha. Subiu no barco e foi. De repente não se aprofundou no estudo, não viu se haviam opções diferentes, etc. e etc. Certo? E ficou por ali. Não vou falar que é comodismo, mas ficou. Está lá. Está lá e está tudo certo. Respeito todas e todos, tá? No catolicismo, mais do que dessas igrejas evangélicas e neopentecostais,
Tenho muitos conhecidos, alguns amigos, parentes. Tá tudo bem, eu deixo eles frequentarem todos os dias, sempre que eles quiserem, porque o momento deles é aquele e fiquem com Deus, sobretudo. E, sobretudo, pratiquem. Evangélicos, neopentecostais, católicos, protestantes, pratiquem aquilo que Jesus falou, coloquem em prática. Porque falar, se você ensinar um papagaio a falar, ele vai falar. Praticar, a prática diária. A base dessas religiões é Jesus Cristo. São os ensinamentos e a vida, a conduta de Jesus, não é? Então faça igual. Ele não é o seu líder, o seu mestre? Jesus não tinha um pingo de violência. Zero. Essa história de que Jesus foi no templo, ficou bravo, esbravejou, chicoteou, isso não aconteceu. Jesus entrou no templo naquele dia. Jesus entrou no templo e Jesus tinha uma força, uma potência espiritual tão forte. E ele levou toda a tropa dele nesse dia. Para quê? Para fazer com que os tais vendedores, aqueles que usavam o templo para vender, isso não acontece hoje, não, acontece muito, tá? Jesus levou toda a tropa espiritual dele e Jesus proferiu um discurso tão profundo que tocou tanto no coração desse povo, que esse povo acabou pegando aquilo que tinha, né? Pegando ali suas moedas, seus cabritos, suas pombas, e quis sair, porque se sentiu muito humilhado, numa condição muito pobre espiritualmente. Jesus criou uma confusão danada, mas não foi ele. Foi a própria conduta de quem ouviu as palavras tão profundas de Jesus e simplesmente quis sair. Virou uma confusão geral. Mas Jesus chicotear nunca. Jesus é o príncipe da paz. Com Jesus não tem violência. Aliás, esse dia ocorreu um evento chamado Marcha para Jesus. Eu acho que deveriam mudar o nome, porque Jesus não é general. Jesus não lidera exército. O conceito de exército, de forças armadas, é um conceito para a violência. Não existe um conceito bom para exército, para soldados, tá? Por favor, mudem o nome. Caminhada, encontro, passeata, sei lá, porque, nossa, enfim, tudo bem. Problema de quem faz. Jesus não é chefe de exército, tá, pessoal? Jesus é o governador do planeta Terra, que com uma corte de espíritos muito elevados, dia a dia, faz com que o planeta Terra esteja melhor. Lembrando que todos os habitantes do planeta, todos os mais de 8 bilhões de habitantes do planeta, são responsáveis também por essa melhora de frequência vibracional aqui da Terra, né? Afinal de contas, nós estamos indo para a Era de Aquário. E quando a Era de Aquário chegar, é porque toda a humanidade, ou quase toda, praticamente toda a humanidade, estará praticando aquilo que é o Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, estará praticando na sua vida. Quando a humanidade estiver nessa condição, praticando o Sermão do Monte, colocando em prática aquilo que Jesus ensinou, nós estaremos na Era de Aquário. Antes disso, não, mas nós estamos num caminho. Por quê? Nós vamos melhorando paulatinamente, a humanidade se torna melhor. Se alguém aqui me disser que o mundo era melhor 100 anos atrás, desculpe, vai estudar. Estuda história, estuda os arquivos da polícia, estuda enfim, vai estudar. Para ver que o mundo era muito pior. Hoje o mundo é muito melhor do que 100 anos atrás, do que 1000, 10.000 e etc. E vai ficar melhor sim daqui 10 anos. Aliás, nós estamos à beira de um acontecimento fabuloso, incrível, que também vai transformar a história da humanidade para melhor, vai transformar os rumos da humanidade para melhor. Vai causar uma polvorosa esse evento. Eu vou falar sobre ele mais adiante num outro programa. É isso.
Mas, sobretudo, eu quero ser respeitado assim como eu respeito. Sabe qual é o problema do Alê Nicola? A formação acadêmica do Alê Nicola é sociólogo e cientista político. Eu sou cientista social. Estudei antropologia, ciências políticas e sociologia. E eu sempre fui avaro, eu fui avaro não, é o contrário, sempre fui sedento por livros, por estudo, por conhecimento. Então eu fazia muito bem aquilo que eu fazia lá. E tinha um conhecimento de história, de relações exteriores e de política que pouca gente tem nesse mundo, tá? Pouca gente tem. Então, ninguém me ilude. Não há quem me iluda, porque eu conheço a política, a história, as pessoas, enfim. É isso. Talvez esse seja meu grande problema, conhecimento demais, né? De repente, a ignorância é o santo remédio. A ignorância é o melhor lugar para estar, mas eu estou feliz de estar onde eu estou e de todo o conhecimento que eu tenho. Se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas, mas eu vou repetir. Cada um está onde deveria estar, se bem que pode escolher outro caminho. O meu caminho é o da espiritualidade. Eu sou um espiritualista universalista. O meu programa está chegando ao fim. Fiquem todos com Deus. Felicidades para todos, alegria, vida plena, bem-estar para toda a humanidade. Estudem, espiritualizem-se. Fiquem com Deus e até o próximo programa.